noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra do Grupo Espírita Servo de Jesus. Hoje, dando sequência à carta de Paulo, vamos estudar Efésios, capítulo 6. Peço desculpa aí pelo horário marcado, né? Tem um probleminha técnico, mas nós estamos adaptando aqui para dar tudo certinho. Tá? Então, nós estamos recebendo o Valdir mais uma vez. Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos aí. Vamos torcer para dar tudo certinho, né? Que tá meio falho ainda. Então, para iniciar, vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel Franciscano Xavier. A leitura é de número 59. Sigamos até lá. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus, João, capítulo 15, versículo 6. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com Deus. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos devem determinados fatores que recitam marginalmente a fórmula servante. Certamente não pode receber imediata satisfação aos caprichos próprios, por fim, do estado de queda ou de ignorância. O espírito necessitante de aprender a submeter-se aos desígnios a seu respeito. Alcançaremos, porém, a ênfase das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente vivos. Então, quando quisermos ser do laço feito, quando teremos penetrado no sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, estaremos habilitados a querer e a viver em Jesus e a vida se nos apresentar em suas verdadeiras características de pureza, fidelidade, renovação, beleza. Na condição de encarnado ou desencarnado, ainda estamos caminhando para a bênção, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade de Deus. Nós próximos dessa leitura, convido a todos a levar o pensamento de Deus. Entrarmos em sintonia com o espiritual que nos ampara, que nos auxilia nesse trabalho. Possamos estar sempre presente no andamento do dia a dia, com o estudo do Evangelho, fortalecendo e que essas vibrações possam adentrar todos os lugares que estão conectados nesse momento, que a paz de Jesus possa nos envolver. E assim seja. Valdir, se passa a palavra, né? Bom estudo para você. Ô Lázaro. Pois não. Eu te ouvi muito mal aqui. Você está me ouvindo normal? Estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem. Tá. Qualquer coisa, você me dá um toque, então, tá? Porque realmente eu estou ouvindo muito mal. Eu não sei o que está acontecendo. Tá? Ok. Aí qualquer coisa, você me avisa, por favor. Tá bom? Tá bom. Pode deixar que eu entre aí, tá? Tá. Então, boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus, né? Pedir a Ele e aos amigos espirituais que estejam conosco neste momento, construir vibrações positivas, boas, para que a gente possa continuar o nosso estudo dessa carta do Paulo, que, na verdade, hoje é o encerramento, né? Hoje é o encerramento da carta. Vamos ver se a gente chega lá no encerramento, porque nós vamos pegar hoje do capítulo 6 da carta do Paulo aos Efésios e vamos até de versículo 1 até o 24. É interessante lembrar que o capítulo 5 mereceu 14 comentários do Emmanuel. E esse capítulo 6 tem 12 comentários. Então, há alguns comentadores aí dos evangelhos, das cartas, né?
dizendo que essa é uma carta muito, vamos dizer, muito chamativa para as questões de comportamento, para as questões de família, principalmente. E esse assunto que a gente vai ver hoje, ele está relacionado à continuação daquele assunto sobre a família, né? Comportamentos familiares e tal, pai, filho, principalmente, e depois é a finalização. Bom, eu queria lembrar uma coisa hoje. Hoje é 15 de novembro de 2020. Hoje é uma data especial, é um feriado nacional, né? Apesar de ser domingo, também é feriado nacional, porque é o dia que comemora a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Eu acho importante lembrar, porque o irmão X, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele traz algumas orientações que eu acho muito importantes para nós, até em termos de conhecimento e de busca de estudo a respeito da história espiritual do Brasil e da nossa história espiritual. A gente está tratando de cartas que são dirigidas a comunidades, a lugares onde as pessoas, a partir dessas cartas, tiveram comportamentos, foi proposto a elas que tivessem comportamentos diferenciados. E nós, com a proclamação da República, diz o irmão X que nós assumimos algumas responsabilidades especiais que nem sempre as pessoas sabem disso. Então, ele diz assim: a monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolvera, espíritos avançados do Brasil a consideravam como a derradeira recordação da influência portuguesa. A República era considerada pela comunidade brasileira como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. República, no dicionário, diz que é o tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo, o país que possui esse tipo de governo. Então, no Brasil é república agora, né? Desde aquela data. E, teoricamente, pelo menos, ele diz que é o Estado, é a forma de governo que prioriza o interesse do povo. Bom, por essa razão, nos anos de 1888 e 1889, assinalaram os derradeiros tempos do único império das pragas americanas. Por toda parte, e em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano sob o palio da generosidade da coroa. No mundo invisível, reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores. E enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Irmãos, segundo ele, é Jesus falando para nós. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em O Livro de Ouro dos Progressos do Mundo. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós
de maneira a não serem obstadas as deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas, como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Consolidareis o templo de Ismael, para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um, sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. A proclamação da República Brasileira, como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho, há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam, então, o último acontecimento político que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Entre os seus organizadores, preponderam os elementos positivistas para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta dos sectarismos religiosos. E a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cezedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente, no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos do Brasil. Eu achei importante a gente comentar esse episódio. Eu saltei algumas coisas, é claro, para não ficar muito grande, mas sugiro que todos leiam no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O título é A República. E é importante esse chamamento de atenção para o objetivo, para a finalidade aqui da nossa terra, como coração do mundo, que já é, e pátria do Evangelho, que será. Para que seja, nós precisamos nos evangelizar, buscando o conhecimento do Evangelho e buscando o conhecimento de todas as instruções que nos levam a melhor entender o Evangelho. Então, daí a importância desse estudo das cartas do Paulo, que foi um estudo que abriu muito o conhecimento do Evangelho, mas, acima de tudo, é preciso que nós sejamos isso que ele falou aqui. Urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz
e pela verdade. Então, nós estamos com esse compromisso. Assumimos uma responsabilidade. É como se o Brasil tivesse, no ponto de vista físico e moral e espiritual, atingido os 21 anos de existência, que seria o de 21 da idade física de cada um de nós. Idade significa responsabilidade para que nós possamos tomar as nossas decisões. Então, esse chamamento é muito importante para que nós não deixemos a responsabilidade para os outros, que cada um procure fazer a sua parte. E o ponto de partida mesmo é a autoevangelização, para que nós possamos, pela autoevangelização, espalhar essas virtudes que foram propostas. E essa carta fala muito dessas virtudes necessárias nos nossos relacionamentos. Quando ela fala da moral doméstica, ela está falando de um dos lugares mais importantes da educação do ser humano, que é o seio da família, que é a origem, que é o lugar de onde ele sai para ir depois para a vida. E quando o ser humano atinge a sua maturidade, e no nosso caso, que pela lei é 21 anos, né, quando ele atinge a idade adulta, ele assume a responsabilidade de levar aquilo de melhor que ele aprendeu no seio familiar para fazer com que a nossa nação seja o resultado da soma de muitas famílias unidas, educando e levando as pessoas para fazer com que a pátria se torne melhor. Hoje, o capítulo 6, então, né, a partir do versículo 1, ele começa dizendo: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. É o mandamento que está no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Jeová teu Deus te dá. Para seres felizes e teres uma longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados para agradar a homens, mas como servos de Cristo que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los como ao Senhor e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja ele servo ou livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para que eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus e que ele não faz acepção de pessoas. Finalmente, fortalecei-vos o Senhor e, na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho de paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai
em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que, quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente como importa que eu fale. Depois nós vamos ler a parte final, no encerramento. Então, o que é que nós vamos achando aqui? Filhos. A exortação hoje é para os filhos, né? Porque logo em seguida tem para os pais também. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, como está escrito no mandamento, né, que está no Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E é interessante esse comentário que ele fala, que é o primeiro mandamento com promessa. E esse tem uma característica muito interessante mesmo, porque ele é um dos mandamentos, dos poucos, que não tem a negação. Ele tem uma afirmação, ele tem uma proposta, ele tem quase que uma determinação, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Jeová, teu Deus, te dá. Então, ele fala do que precisa ser feito e qual é a consequência de ser feito dessa forma. Se nós honrarmos ao nosso pai e à nossa mãe, e essa passagem está muito bem explicada, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar pai e mãe. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Então, ou seja, este é um dos itens do comportamento cristão. Para ser cristão, é preciso honrar o pai e a mãe. E a promessa que ele fala, na verdade, é uma proposta dizendo, ou é quase que uma afirmação dizendo, que há uma necessidade de prolongar os nossos dias na Terra para que nós possamos alcançar a nossa evolução espiritual. E essa evolução aqui, para ser alcançada dessa forma, só será possível quando nós passarmos a cumprir esse mínimo ensinamento. Esse ensinamento que vai nos levar ao crescimento, à evolução, vamos dizer assim. Então, para seres felizes e teres uma longa vida sobre a Terra. E é bom a gente considerar também que a Terra está em progresso. Nós já sabemos que a Terra hoje é mundo de prova e expiação, ela está se promovendo para mundo de regeneração. Um dia será mundo feliz, depois mundo celestial. Se nós conseguirmos, os que somos da Terra, se nós conseguirmos acompanhar o progresso da Terra, nós vamos atingir o nosso objetivo de uma forma tranquila e poderemos crescer junto com ela. Mas poderemos até adiantar, porque às vezes o mundo, fisicamente falando, ele tem um ciclo para vencer. Nós não sabemos exatamente qual é o tempo disso, mas sabemos que a nossa evolução ela está muito relacionada com o nosso esforço para crescer, para aperfeiçoar, para vencer. Então, é necessário que a gente faça essa parte, que a gente cumpra essas determinações da lei, porque nós teremos uma longa vida na Terra, pelo menos. Mas fazendo um pouquinho além do que, vamos dizer assim, cumprir a obrigação, nós poderemos antecipar e já ir para um outro mundo de regeneração, ou, de repente, até um mundo feliz, pelo esforço e pelo crescimento que nós desenvolvemos a partir do momento que nós estamos aqui. E aí ele continua. E vós, pais,
Não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Essa não precisa nem comentário, não é? A gente tem falado tanto sobre a questão dos comportamentos dos pais, sobre a necessidade dos pais de educar de fato, de disciplinar os nossos filhos, usar uma firmeza sem violência, sem agressão, mas ele fala aqui, ó, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. E chamamento para nós, os pais, para que nós reflitamos se estamos dando motivos para que os nossos filhos se revoltem contra nós. Se tem o mandamento de honrar pai e mãe, que é obrigação dos filhos, o Paulo coloca, ele acresce isso aqui, falando de um mandamento dos pais, para que eles percebam, para que eles reflitam sobre essa possibilidade de estar ou não magoando os filhos e dando a eles motivo de revolta. Porque nós temos hoje, e é fato, ainda hoje, né? É fato que muitos filhos estão revoltados contra os pais por causa do comportamento dos pais. Muitos pais espíritas, inclusive, reclamam que os filhos não se tornaram espíritas também. Será que a gente já parou para refletir sobre isso? É claro que cada um é espírito e depois da maioridade cada um vai caçar o seu rumo. Mas tem uma sequência natural, ou aparentemente natural pelo menos. Por exemplo, tem muitos pais espíritas que os filhos continuam no espiritismo e seguem o caminho do pai no espiritismo. Não é seguir no espiritismo, mas é seguir no comportamento que o espiritismo passou durante o tempo em que nós, pais, fizemos o culto do evangelho no lar com os nossos filhos, explicamos para eles como deve ser a vida, como deve ser o entendimento do evangelho, e ensinamos lendo, explicando, comentando, tendo uma disciplina durante os nossos cultos do evangelho em casa, tanto da realização do culto, quanto da vivência do evangelho em casa, coerente com o culto que está sendo feito. Será que nós, os pais espíritas, temos hoje uma condição, uma consciência tranquila para afirmar isso? Ainda que parcialmente, que totalmente, é claro, né? Não há perfeição aqui na Terra. Mas será que o que nós fizemos nos dá a condição hoje de poder afirmar que nós fizemos um mínimo possível, pelo menos, para que eles tivessem bons exemplos, para que não se tornassem necessariamente espíritas, mas que se comportassem como cristãos? Então, essa é uma questão que todos nós precisamos ver e rever. Nós não precisamos ficar preocupados se os nossos filhos são ou não espíritas. Nós precisamos observar se os nossos filhos se tornaram ou não cristãos. E, se não, é preciso observar qual foi a nossa colaboração. E se não colaboram conosco, se revoltam conosco, nós precisamos ver, pelo menos, em que nós colaboramos para que essa revolta, essa raiva ou coisa parecida foi incentivada ou foi motivada por nós mesmos. Então, esse é um chamamento importante. E aí ele fala, servos, obedecei com temor e tremor. Temor e tremor. Quer dizer, com medo mesmo, né? Eu diria com respeito, mas com um certo receio, com medo de trair ao seu Senhor e cair nos castigos que existiam naquela época. Hoje nem tanto. Mas os servos de hoje somos todos nós. Porque a grande maioria de nós hoje, se não é empregado de uma empresa, cujo dono é direto ou indiretamente empregado de alguém e que vai caracterizar o servo de hoje,
e ele fala para obedecer com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nessa vida, como a Cristo. Então, seguir as leis, cumprir os nossos compromissos legais, os nossos compromissos profissionais, as nossas determinações, as orientações que recebemos de como servir às pessoas que nos pagam, não como a pessoas, mas principalmente como ao Cristo. Porque hoje o cristão vai assumindo um compromisso de seguir a sua vida como cristão. Apagou tudo. Então, o cristão vai assumindo o compromisso. Apagou a tela aqui, gente, desculpe. O cristão vai assumindo o compromisso de viver a sua vida como cristão. Seguir os seus compromissos, cumprir os seus compromissos, estando ou não sendo fiscalizado. Nessa época da pandemia, aí, por exemplo, muitas pessoas foram trabalhar em casa, sem a fiscalização da empresa. Algumas empresas têm um aplicativo ou um equipamento que fiscaliza a pessoa trabalhando em casa e consegue até, de uma certa forma, impor que a pessoa faça relatórios onde a empresa terá a condição de saber o que ela fez e o que ela não fez. Mas muitas empresas provavelmente não fizeram isso. Aí a pergunta vem, né? Será que nós, trabalhando em casa, sozinhos, sem a fiscalização de chefe nem de patrão, será que nós fomos bons servos nesse sentido? Será que a nossa consciência, e aí de novo vem a consciência, né? Será que ela hoje nos tranquiliza para dizer que nós realmente cumprimos os nossos deveres? São outras questões a serem tratadas. E quando nós falarmos de Brasil paciente, de Brasil coração do mundo, de Brasil pátria do Evangelho, nós precisamos pegar todos esses itens e analisar como foram os nossos comportamentos como filhos, como pais, como empregados, como servos, como servidores. E aí ele continua, servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos corretos, honestos, com fiscalização ou não. Se nós não fizermos isso, nós sabemos que o patrão não está vendo, mas Deus está. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Mas, neste caso do erro, a pior testemunha nossa chama-se consciência. Por quê? Toda vez que eu deixo de cumprir o meu compromisso como filho, o meu compromisso como pai e o meu compromisso como servo, como trabalhador, como servidor, eu estou deixando de cumprir a lei. E a lei que está na minha consciência é exatamente a que será ferida pela minha ação positiva, mas de uma forma irresponsável, ou negativa no sentido de não fazer o que tinha que ser feito, ou fazer errado. O primeiro registro será na nossa consciência. E vai ser essa mesma consciência que, mesmo sem as pessoas saberem, um dia ela vai cobrar de nós. Ela vai nos obrigar a ser simples e humildes em uma tarefa para resgatar ou para nos adaptar a uma realidade que nós perdemos um dia porque não soubemos aproveitar. Então, é importante que esses itens sejam muito bem guardados. E o Paulo distingue muito bem tudo isso no Evangelho. Ou seja, ele faz uma abertura de como deve ser o comportamento daquele que já vem tendo conhecimento da lei e que agora se propõe a ser cristão. E ser cristão exige de nós uma responsabilidade maior.
E na sequência ele diz: tende boa vontade em servi-los como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja ele servo ou livre. Olha só, então aí vem uma promessa, entre aspas. Na verdade, não é uma promessa, é uma constatação da lei de causa e efeito. Tende boa vontade em servi-los. Servir com boa vontade é ação. Servir com boa vontade, como ao Senhor, como a Deus, e não como aos homens, é uma ação de acordo com a lei de Deus. Aí ele fala, sabendo que todo aquele que fizer o bem, receberá bem do Senhor, seja ele servo ou livre. Ou seja, a ação de servir com boa vontade a Deus, mas mesmo estando servindo aparentemente aos homens, essa ação vai gerar uma reação, ou seja, vai ter um efeito. Qual vai ser o efeito? Nós que fizemos o bem, que fizemos bem feito e que fizemos direito, a consequência disso, o efeito disso, a reação é receber o bem do Senhor, independente da posição que nós estivermos. Não importa se você é religioso, se você é dono de alguma coisa, se você é rico ou pobre, bonito ou feio, homem ou mulher. Não tem nenhum tipo de discriminação. Se nós formos servos ou livres, ou seja, um trabalhador braçal ou um patrão, nós receberemos proporcionalmente ao que fizemos. Bem feito, bem recebido. Mal feito, mal recebido. É a lei. É dessa forma que a lei de causa e efeito vai funcionando. Vós, senhores, agora para os senhores, né? Fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. Então, só confirmando que vem acima. E chamando a atenção dos senhores, dos patrões, no caso. Né? Por quê? Os patrões precisam ter esse entendimento também, passar por esse aprendizado, para que através desse aprendizado eles possam fazer uma harmonia, essa ligação harmônica entre patrões e empregados, que na verdade será uma harmonia de seres humanos, de pessoas que estejam dispostas a crescer, a aperfeiçoar, a melhorar juntas, sem acepção de pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de fiscalização, ou sem necessidade de ameaçar as pessoas para que elas façam. O ideal seria que cada um cumprisse o seu dever, tanto os patrões quanto os empregados, e nós criássemos uma relação de harmonia, de simpatia, de amizade, de solidariedade, que nós fizéssemos uma fraternidade, para que através dela nós pudéssemos fazer o mundo melhor. E na sequência aqui, ele fala do combate espiritual, que é a partir do versículo 10. E ele diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem uma mensagem do Emmanuel. Eu vou ler essa mensagem aqui, que está naquele livro, o Evangelho por Emmanuel, né? Que chama Fortaleçamos-nos. A mensagem está no livro Fonte Viva, capítulo 111. Para mim, ela está nesse livro aqui que chama O Evangelho por Emmanuel. Fortaleçamos-nos. Há muita gente que se julga forte.
nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Então, essa mensagem é o comentário do versículo 10 dessa carta aos Efésios, e ela está no livro Fonte Viva, no capítulo 111. E voltando aqui, continuando, ele fala aqui no versículo 11: revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Então, essa expressão, para nós espíritas, é sempre bom a gente tentar passar essa versão do espiritismo sobre diabo, por exemplo, porque nós estamos aprendendo na visão espírita que não existe diabo, satanás, capeta, qualquer coisa assim. Existe sim, na nomenclatura espírita, existem espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda não sabem fazer o bem, esses espíritos é que fazem, quando desencarnados, eles fazem alguns tipos de males e levam alguns da humanidade a fazer também. Mas esses espíritos desencarnados que fazem isso são pessoas como nós que viveram aqui na Terra e que só se aproximam de nós nesse sentido porque nós estamos na mesma sintonia deles. Então, quando ele fala, revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Então, é revestir-nos do ensinamento que vem de Deus através de Jesus e de todos esses que trouxeram para nós até então. Revestir desse conhecimento. E ele fala, pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Então, nós vamos também fazer um acréscimo aqui, sem querer mudar a carta, mas fazer um acréscimo para ver uma outra reflexão. Pois o nosso combate não é contra nada. O combate cristão não é contra, ele é a favor. Ele não é contra o mal, ele é a favor do bem. Vamos fixar, ao invés de combater o mal, fortalecer o bem. Porque quando nós temos que fazer algo para falar sobre o mal, nós teremos que falar sobre o mal. E falar sobre o mal gasta tempo. Se nós usarmos esse tempo para falar do bem, nós vamos lucrar muito mais. Um dia uma pessoa disse que foi convidada para ir a uma igreja e foi, depois de uma insistência até de uma pessoa que insistia para que ela fosse,
E ao chegar lá nessa igreja, ela ouviu falar do diabo 28 vezes. E ouviu falar sobre Deus e Jesus 4 vezes. Então, o argumento que usou contra essa pessoa que estava lá, que convidou tanto aí, foi exatamente esse. Eu vim aqui ouvir falar sobre o diabo muitas vezes. Vocês enfatizaram o mal o tempo todo, mas gastaram o tempo e não falaram do bem, de como fazer o bem. Será que isso acontece conosco? Será que nós estamos investindo muito mais no mal, falando muito mais do mal, ao invés de falar mais do bem? Ser a favor do bem e não contra o mal. Não sejamos contra nada, não. Sejamos a favor. Quando eu sou a favor do bem e falo do bem, automaticamente eu estou recusando o mal. Então vamos pensar nessa possibilidade de ser mais otimistas, de falar mais do bem, de pensar mais no bem, de buscar mais o bem. Eu sei que existe obsessão, que ele fala aqui dos espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Então, regiões celestiais seria, ele fala de mundo de treva, mundo espiritual, plano espiritual, periferia da Terra e o contato entre a Terra e o mundo espiritual. Existem todos esses espíritos que estão nessa periferia. Eles estão lá, povoam essas regiões. Nós sabemos, e o Espiritismo explica muito bem a questão da obsessão em todos os seus ângulos. Mas nós não devemos fazer nenhum tipo de apologia à obsessão, porque a obsessão é mal. Nós não vamos fazer apologia ao obsessor, porque o obsessor é um espírito que ainda está ignorante do bem, por isso ele faz o mal. E o obsessor, na verdade, ele não é mal, porque ele é alguém que nos incentiva a buscar o bem. Como que eu faço para cortar um processo obsessivo? Pensar no bem, pensar positivamente, elevar os meus pensamentos. Essa é a primeira regra para combater a obsessão. Elevar os pensamentos, pensar no bem, fazer o bem, usar o bem com todos os recursos que ele traz para que eu corte a sintonia com esses espíritos que poderiam me sugerir que eu faça uma coisa que eu já tenho tendência para fazer. Não é, eles não vão me obrigar a fazer uma coisa que eu não faço, que eu não quero e que já estou consciente que não vou fazer mais. Eles vão me incentivar a fazer uma coisa que eu tenho tendência para fazer, que existe uma grande possibilidade que eu faça e que esse fazer vai somar com a vontade deles, e aí sim eles vão me levar a fazer aquilo que, na verdade, não é o que eu não quero, é aquilo que eu não tinha coragem ainda. Eles vão me dar coragem para fazer isso. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Seria cingir os rins, seria cercar, circundar ou limitar. Cingiram o pasto com cercas de arame. Então, seria cingir os rins. Os rins são órgãos internos que têm uma grande, vamos dizer assim, uma grande capacidade de assimilação e de expurgo de vibrações ruins, vibrações de ódio, por exemplo, vibrações contrárias. Quando nós temos uma crise de ódio, as glândulas suprarrenais vão produzir o hormônio dela de uma forma muito mais intensa, que vai ser prejudicial ao nosso próprio organismo. Então, quando nós colocarmos cingirmos o rim, simbolizando qualquer um dos outros órgãos nossos que vão assimilar os nossos pensamentos negativos, quando isso acontecer, ele pede para que a gente cinja com a verdade e
revesti-vos da couraça da justiça. Buscando a justiça, nos revestindo da justiça, nós vamos atingir esse objetivo de ficar distantes do mal. Nós não vamos deixar de ver o mal, não vamos deixar de perceber que ele existe realmente, ou seja, o que se chama de mal, mas nós vamos mandar o bem para corrigir esse mal. Eu estou com um mal aqui agora e vou ter que pedir licença para vocês para corrigir. O meu celular está acabando a bateria e eu preciso ligar, senão ele vai desligar. Só um minutinho, por favor, me desculpe. Pronto, o mal está resolvido. Já estamos agora com carga, com recarga. Me desculpem. Bom, então o que ele vai falando aqui? Nós precisamos, repetindo, né? Para a gente recomeçar, nós precisamos nos vestir, nos cingir, nos proteger do mal. Mas para nos proteger do mal, é preciso fazer o bem. É preciso ficar no bem. É preciso fazer com que o bem passe a ser verdade para nós em todas as situações da nossa vida. No versículo 15, ele fala assim: e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos malignos, ou os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação. Mas vamos voltar lá nos pés. Calçar os pés. Os pés pisam no chão, na terra. O calçar os pés seria criar uma proteção, um espaço de proteção, de separação entre a necessidade do nosso crescimento espiritual e as questões da vida material. Então, quando nós calçamos os pés com a preparação do Evangelho, nós fazemos o que o pai fez com o filho pródigo quando ele voltou para casa. Ofereceu a ele a sandália. Então, a sandália, ela simboliza essa separação entre o plano físico e o plano espiritual. É como se houvesse um momento de elevação, porque essa sandália é como se fosse aquele instrumento, aquele recurso de proteção entre as influências que a vida material ainda pode fazer. E pede para tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja. Calçar os pés, uma proteção embaixo, para cortar o que os orientais chamam de fogo serpentino. É a influência da materialidade de uma forma muito intensa. Então, nos privar disso, buscando mais a sintonia espiritual. E logo em seguida, ele fala para tomar o capacete da salvação. Então, o capacete é uma proteção que vai pôr na cabeça. Então, essa proteção que nós vamos colocar na cabeça é a proteção do conhecimento que vem através da inteligência que está representada no cérebro, onde está localizada também a ligação mental
que tem a ligação com o plano espiritual mais elevado. Então, esse capacete, ele fala, e a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. É o ensinamento que vem de Deus. É o ensinamento que vem do plano espiritual, que vai nos ajudar e nos proteger para fazer a grande transição entre a influência da matéria e a conquista do espírito. Nós estamos aqui no plano do imperfeito ainda, né? Terceiro lugar da escala espírita, terceira ordem, imperfeito. O nosso objetivo é inverter, porque aqui no imperfeito, influência, ação da matéria contra o espírito. No plano do bom, ação do espírito sobre a matéria. Então, é uma inversão. Para fazer essa inversão, nós temos que proteger a nossa inteligência e temos que proteger os nossos pontos de apoio, para que nós possamos atingir bem isso. E, para o espírito, ou seja, a espada, o instrumento que o espírito vai usar, é a palavra de Deus. Quando Jesus diz lá, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. E aí muita gente entendeu que Jesus poderia estar incentivando a guerra. E por isso alguns dizem que não entendem como que Jesus teria feito isso, como que Jesus teria incentivado a guerra quando ele fala da questão de trazer a espada. E agora nós temos um entendimento disso. A espada, ela representa exatamente o Evangelho, que é a palavra de Deus. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio trazer e mostrar para a humanidade. Então, com o Evangelho nos protegendo espiritualmente, nós estaremos totalmente fortalecidos. Então, nós teremos 3 formas de proteção. Os pés calçados, protegidos de baixo para cima, o capacete da salvação, que virá na cabeça, protegendo a nossa intelectualidade e facilitando o nosso desenvolvimento mental e espiritual, e a espada, o instrumento que o Espírito vai utilizar, que é a palavra de Deus que está escrita nos evangelhos e na Bíblia em geral, e a Bíblia vem lá como a palavra de Deus, e aí sim, com essa proteção e com todos os recursos usados aqui no plano material, nós vamos crescer espiritualmente. E ele continua, diz, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fortalecer o Espírito com orações e súplicas. Orações, súplicas, pedidos a Deus de força, de inteligência, de desenvolvimento espiritual e intelectual, para que nós possamos vencer as nossas barreiras, fazer a nossa parte, porque não adianta ficar só pedindo, ficar só fazendo súplicas. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 22, maneira de orar, nós precisamos ver mais esse item. Porque tem uma parte lá que ele diz que a verdadeira oração é o cumprimento dos nossos deveres no dia a dia. Cumprir os seus deveres no dia a dia é a verdadeira oração. Porque quando você cumpre os seus deveres, a sua consciência está dizendo positivamente que você fez o melhor. E você convive com a sua realidade, entendendo que realmente o melhor foi feito. E quando a consciência diz isso, significa que nós estamos bem, que estamos tranquilos, que estamos prontos para dar continuidade. E é essa consciência tranquila
que nos dá condições até de fazer súplicas a Deus, aos amigos espirituais, quando ele diz, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai. Então, olha só, orai e vigiai. Vigiai e orai. Com toda perseverança e súplica para todos os santos. Todos os santos são, numa versão de interpretação, são todos escolhidos. São todos que estão criando condições para se tornarem cristãos e, portanto, já são escolhidos como cristãos para fazer o crescimento junto conosco. Então, que nós façamos essa oração por todos nós, mas estejamos vigilantes dos nossos comportamentos. Quando eu disse lá no início, perguntei para nós se nós estamos, como estamos agindo como pais, como filhos, como servos, como trabalhadores, como patrões, como ele veio colocando nessa sequência, nós precisamos observar isso. Se estamos vigilantes. A vigilância é esse convite que a gente está fazendo direto, de autoobservação, de observação das reações à nossa volta, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós estamos oferecendo à sociedade de uma maneira geral, para ver o que tem acontecido nesse sentido. Então, é importante essa vigilância nesse sentido também. Orai também por mim. O Paulo está pedindo que eles orem por ele. Aos Efésios, né? Que eles orem por ele. E eu aproveito a oportunidade e peço a vocês, todos que estão nos assistindo aí, que orem também por mim. Que oremos uns pelos outros. Que na nossa oração não tenha pedidos e mais pedidos. Que nós aprendamos a orar agradecendo. Que nós aprendamos a orar conversando com Deus sobre as coisas boas que nós fizemos e sobre as coisas boas que as pessoas poderão fazer a partir das nossas orações e a partir das vibrações boas que vão receber também. Então, essa seria a melhor maneira de nos mantermos em súplicas constantes. Orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente como importa que eu fale. Em proporções muito menores, claro, esse finalzinho aqui que o Paulo fala é um finalzinho que serve especialmente para todos nós que estamos com essa pretensão de levar o Evangelho. Fala que ele é embaixador do Evangelho. Todos nós, de alguma forma, somos embaixadores do Evangelho. Nós precisamos falar do Evangelho com ousadia, às vezes, com coragem, com perseverança, com determinação. E muitas vezes nos falta isso. E muitas vezes deixamos de falar porque não temos coragem para falar, porque o orgulho, às vezes, não permite que a gente assuma a possibilidade de cometer algum erro. E aí nós não falamos. Então, eu prefiro ficar calado, eu prefiro omitir do que fazer alguma coisa e alguém ver um erro e apontar. Então, essa ousadia precisa acontecer. Nós precisamos falar do Evangelho. Lá no Evangelho também, no capítulo 20, Missão dos Espíritas, se não me engano, é o item 4, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, ide e pregai. Ele fala o tempo todo isso, ide e pregai. Pregai para aqueles que não querem ouvir, pregai para aqueles que vão desconsiderar, pregai para aqueles que vão desvalorizar a sua pregação, mas vá e faça. Não importa se eles vão aceitar ou não. É importante sabermos
que as pessoas, que nós todos, temos uma memória espiritual. Nós temos uma percepção espiritual das coisas que vão registrar numa memória que também é espiritual. Essa memória vai registrar tudo aquilo que as pessoas recebem, direto ou indiretamente, especialmente quando elas estão no mesmo ambiente que nós. Não importa se elas recusam, não importa se elas fingem que não ouviram, não importa se elas até critiquem ou zombem do que foi falado, mas o que foi falado vai ficar registrado. Um dia, todos terão acesso a essa memória. E o acesso a essa memória vai fazer com que a pessoa tenha uma outra condição de perceber o que aconteceu, e aí sim, o que nós falamos aí séculos e séculos para trás, vai fazer o efeito desejado. Por isso a parábola do semeador. O semeador sai a semear. E ele fala dos diversos tipos de terra onde não teve sucesso, mas fala de um tipo de terra lá que teve. A 30, a 60, a 100%. Ou seja, o sucesso não vai ser 100% sempre. Vai ser devagar. O sucesso da penetração da mensagem do Evangelho para todas as pessoas, ele vai acontecer de uma forma imperceptível para nós, mas ele vai acontecer. É preciso nós confiemos nisso. Ah, mas e se eu falar coisa errada? Então eu peço a vocês, orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. No finalzinho aqui, ele diz assim: para saberdes o que se passa comigo e o que é que eu estou fazendo, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Evangelho. O Tíquico era um companheiro de Paulo, mencionado diversas vezes no Novo Testamento. Ele era asiático, provavelmente de Éfeso, um do grupo que se encontrou com Paulo em Troade e acompanhou-o na sua viagem a Jerusalém. Então, Tíquico certamente foi um discípulo do Paulo que resolveu seguir fielmente depois que o conheceu. Aí ele diz lá para os Efésios, né, que está mandando Tíquico para que ele saiba o que está acontecendo para ele, ou seja, para que ele dê notícias dele para eles. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos, paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja em todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. E aqui finaliza a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, então, finaliza com esse mensageiro que vai levar a palavra, a notícia de Paulo, às pessoas que estão aguardando a notícia dele ao vivo. Esse mensageiro, ele representa todos os mensageiros cristãos que vêm a nós, de alguma forma, trazer a mensagem do Evangelho. Ele representa aquele que vai trazer uma notícia que é boa, que é agradável, que vai falar do bem, que vai falar do amor. Então, esse mensageiro, ele traz a mensagem do conhecimento, do trabalho e da vivência que o Paulo vem desenvolvendo. Aí ele fala, então, ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Leva o meu incentivo, o meu convite, a minha vibração, a minha paz, o meu conhecimento aos vossos corações. Aí ele finaliza assim: aos irmãos, paz, amor
e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele termina desejando paz, amor e fé da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. E finaliza o último versículo, 24. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Então, finaliza desejando e dando graças, agradecendo e dizendo que a graça esteja com todos. E todas as vezes nós vamos orar, que nós vamos conversar com Deus, que nós lembremos dessa mensagem da graça que estará com todos nós, vindo de Jesus e de Deus, mas nos lembremos de que a principal ação de graça é a ação no bem. É o que nós fazemos de bom. Quer agradecer a Deus por alguma coisa que recebeu ou que participou de alguma forma? Agradeça agindo. Faça o bem. Ajude alguém. Faça alguma coisa que possa ser benéfico a alguém, à humanidade, de repente até a você mesmo. Mas faça o bem. Faça o bem pensando em agradecer a alguém por aquele bem que vem através de você. Se nós passarmos a fazer isso, nós teremos cada vez mais pessoas fazendo bem aqui na Terra. E esse bem será cada vez maior e mais produtivo. Eu queria terminar essa carta fazendo um agradecimento muito especial, que é a leitura de um poema do Divaldo, que eu nem sei quem editou para ele esse poema. Mas o importante nem é quem editou, o importante é o conteúdo. Como que ele termina agradecendo, e nós terminaremos essa carta agradecendo por tudo que ficou registrado na nossa memória espiritual, de tudo isso que foi falado. Se eu finalizo a carta dizendo, não lembro mais nada, esqueci de tudo, não tem importância. Alguma coisa ficou gravada, principalmente para quem estava prestando atenção, né, que estava interessado, mas ficou gravado para todos. E ficando gravado, no momento certo, essa mensagem, principalmente que nós tivemos o cuidado de ouvir de alguma forma, ela estará registrada para nós. E seremos beneficiados com ela, com certeza. Senhor, eu desejaria ser uma via láctea de estrelas para que as noites na terra fossem mais belas. Mas, na minha impossibilidade de conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu tenho desejado transformar-me na chuva generosa, que, ao cair na terra porosa, reverdece o chão, mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo de água fria, atendendo à sede, à agonia de quem marcha em desesperação. Eu quero ser o jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra, mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, eu serei a rosa solitária da frente da rocha, embelezando a paisagem. Eu queria ser um trigal maduro, para matar a fome do homem, mas como nunca vou lograr, eu estou a rogar para ser um grão que, caído no chão, se multiplique no milhão e reverdece o mundo, dando ao homem pão. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira e da paisagem rica de beleza, em nome da natureza. Mas como não hei de lograr, quero ser uma pedra pavimentando o chão para ajudar o homem a caminhar. Eu queria ser a escada que levasse o estepe ao seu fanal, mas se eu não puder, quero ser o primeiro degrau. Quero ser o bosque, o pomar de árvores frondosas,
Mas como ainda não dou frutos bons, eu me contento em ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra ao chão, para quando alguém passar de mansinho, abandonado e sozinho, eu lhe possa dizer: Olá, meu irmão. E se ele se voltar para trás e perguntar: Quem és tu? Eu lhe posso afirmar: Sou teu amigo. Vem comigo, dá-me a tua mão. E lado a lado eu possa gritar: Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, cantor, musicista, pintor, para apresentar-te a beleza. Porém, me falta o extra, a magia, a cor e a grandeza. E porque não tenho tudo isso, deixa-me dizer: obrigado, Senhor, porque nasci. Pela honra que me dás, e eu não mereço. Por todo esse material que estamos estudando, por esse escrito, por esses ditados, pelo trabalho, pela perseverança que esse nosso irmão Paulo trouxe para nós e garantiu muitas explicações sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês e que nós possamos relevar as questões técnicas que surgiram hoje, praticamente de surpresa para nós. Que Jesus esteja com todos nós. Nós que agradecemos, Valdir. Apesar das dificuldades, conseguimos concluir o estudo hoje, né? Não sei como foi, mas eu acho que deu. A partir do mês que vem, então, nós vamos entrar na carta a Filipos, né? Aos Filipenses. Os filipenses são os moradores de uma cidade chamada Filipos, que foi fundada por Felipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Isso foi no ano 358 a.C. Ok? A partir do mês que vem, né? Que será, inclusive, foi combinado com o João, né? Que vai ser no dia 13 e depois no dia 27, né? Houve uma pequena mudança. Então, nós agradecemos por tudo isso aí, que Jesus ilumine a todos nós. Então, fica o convite aí para o próximo dia 13 do 12, né? A gente dá sequência ao estudo da Carta de Paulo. Deixar o convite aqui também para a reunião de quarta-feira, que vai ser no dia 18 do 11, às 20 horas. Né? E o tema é Missões dos Espíritos. E o palestrante será o Adriano Abreu. Então, deixo o convite aí a todos já estendido. Então, neste momento, vamos agradecer mais uma vez pela conclusão de mais um trabalho, de mais uma noite de estudo, agradecendo a presença de todos que estiveram conosco reunidos. Que a paz e a luz do nosso Pai possa adentrar todos os lares, acalmar o coração de cada um, amparando tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual, que todos possam se sentir revigorados e com sabedoria, através do Evangelho do Mestre Jesus, para a gente possa continuar nossa caminhada, sempre no propósito do bem, do trabalho e do amor. Que a paz e a luz do nosso Mestre esteja sempre conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Valdir. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para todos.